Começa agora a Ciro em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Bom dia a todos! Estamos aqui para mais um programa Ciro em Foco. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, todos os sábados pela manhã aqui na Rádio Cultura 87.5, falando sobre associativismo, falando sobre empreendedorismo e sobre desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas. Não é mesmo, meu amigo Fernando? É isso aí, Fábio Fernandes. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando, né, aqui pela Rádio Cultura. Você que nos acompanha também, né, pelo Facebook da Rádio Cultura. E você, é claro, né, que toda semana recebe o nosso conteúdo e acompanha o nosso conteúdo ali pelas redes sociais, através das redes sociais da associação, do Facebook, também do Spotify. Muitas formas de você encontrar o conteúdo que nós estamos, né, produzindo, elaborando aqui. E é muita informação relevante e importante para o seu dia a dia, né, Fábio? Fernando, olha, eu gostaria de falar para as pessoas que é o seguinte: eu sou um ávido consumidor de podcasts, né? Vejo muitas personalidades aí, pessoas que estão expoentes do empreendedorismo, né? Desse assunto que a gente tanto admira, e acompanho bastante. Só que é o seguinte, eu tenho percebido com as nossas entrevistas o quanto de pessoas de valor que nós temos próximas. Exatamente. E às vezes as pessoas acabam buscando referências longe e nós temos aqui pessoas acessíveis, né? Pessoas que a gente pode marcar uma reunião, bater um papo, encontrar na cafeteria, né? Trocar uma ideia e tá aqui, né? Junto com a gente para poder contribuir para o nosso desenvolvimento. Então, esse conteúdo que nós temos aqui, pessoal, é muito rico, então vale a pena você acompanhar nosso canal, vale a pena você acompanhar esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui. Exatamente, né? E são conteúdos perenes, então você pode entrar lá a qualquer momento, @AcirRolândia, e você vai encontrar ali uma diversidade de informação, conteúdos que podem ajudar, né, no seu dia a dia, tanto com dicas para empreendedor, dicas de como melhorar a sua gestão. Olha, tema é o que não falta, né? Então você está procurando informação, procurando, como o Fábio colocou, né, alguma referência empresarial, aquela pessoa que você pode daqui a pouco encontrar no mercado e trocar uma figurinha. Você pode até perguntar: olha, eu vi você no podcast lá, né, da Ciro em Foco. É tudo aquilo mesmo, né? Então você pode ir lá e tirar prova disso. E hoje, mais uma vez, nós estamos trazendo conteúdo relevante para você que está nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre um tema que permeia muitas rodas de conversa do meio empresarial, né? E é um tema que impacta toda a nossa comunidade. Hoje nós vamos estar falando sobre o mercado de trabalho em Rolândia. Quais são as oportunidades de trabalho que nós temos, quais são os desafios também, né, que nós temos no nosso mercado de trabalho. Claro, tudo isso pensando, né, em como está e como, né, pretende estar o futuro da parte do recrutamento, como que isso está se desenvolvendo, né, Fábio? E a pessoa que nós trouxemos, assim, além de ser um especialista em tudo isso, ela trabalha muito com inovação, né? Tem aí uma startup que tá interessante demais o negócio, né? Não vou dar um spoiler aqui, que daqui a pouquinho ela vai contar um pouco pra gente, né, Fábio? Isso mesmo, Fernando. A nossa convidada de hoje tem uma expertise muito grande na parte de RH, né? Você vai contar o currículo dela aí, mas é mais de 15 anos já, né? Apesar dessa cara de novinha, né? Tem muita experiência. E o pessoal vai poder entender um pouco sobre esse cenário, né? Nós tivemos agora na última semana, né, o Marcelo lá da FIEP, né? Que foi uma entrevista Exato. muito interessante que mostrou os números. O cenário da indústria também, né? Esse cenário todo da indústria, Exato. os números de empregos, né? E ele deu uma visão bem interessante que eu achei, que é sobre a migração de mão de obra quando a tecnologia entra, o negócio dessas coisas. Eu quero perguntar para nossa convidada de hoje. Vamos apresentar ela? Vamos lá, né? Hoje a gente recebe aqui na Ciro em Foco ela, que é psicóloga com graduação em psicologia social e institucional, especialista em recrutamento e seleção, desenvolvimento humano e consultoria em recursos humanos. Com ampla experiência na gestão de pessoas, é fundadora da Seven Talents e idealizadora da Talento, uma startup criada para conectar empresas e profissionais de forma ágil, inteligente e acessível. Além de tudo isso, né, de uma empresária, né, que está inovando, ela também participa de forma muito ativa do associativismo, empreendedorismo, né, de modo geral. Já foi a presidente, né, da ACIR Jovem, é atual presidente, né, da Cacimp Jovem,
participa também, né, como vice-presidente da FACEAP Jovem, né? Então nós falamos aqui das 3 instituições que representam o associativismo dentro do estado do Paraná, das 3 instâncias ela está envolvida, né? Será que gosta de associativismo, né? Minha pergunta é se ela trabalha. Será que trabalha, né, em outros momentos, né? De quem nós estamos falando, Fábio Fernandes? Nós estamos falando de uma pessoa que se tornou nossa amiga durante todos esses anos de associativismo, Exatamente. a Vânia Ferreira. Muito bom dia, Vânia. Bom dia, Vânia. Obrigada por ter feito o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, que legal. Vânia, e a gente, né, falou um pouquinho do teu currículo, né, de toda essa participação sua. É tudo isso mesmo? Isso. Hoje eu mudo a vida das pessoas através do emprego. Então, assim, com o passar do tempo, agora que eu tenho essa visão, como que eu mudo a vida da pessoa, da família dela, colocando a pessoa, inserindo ela no mercado de trabalho. Que legal. Vânia, a gente já, né, trazendo isso, então você que está nos acompanhando agora, né, que está em busca de uma oportunidade, né, ou que está pensando em talvez mudar, né, tô numa área, não estou gostando do mundo, gostaria de mudar, não perca, né, o programa na íntegra hoje, né, que vai ter muita dica. Vânia, como que está o mercado de trabalho de Rolândia? Isso, está aquecido. Eu participo também do grupo de RH aqui de Rolândia. Faltou o grupo de RH. Complementar o nosso currículo dela aqui, Fábio. E eu percebo, né, conversando com os RHs aqui da cidade, que todas as empresas estão com oportunidades abertas, né? Todas têm vagas, tem bastante candidatos também, né? Mas também está vindo muitos candidatos de outras cidades. Então, Rolândia está forte na geração de emprego. E tem alguma área em especial que tem mais vagas, assim, que tem mais oportunidade de trabalho, ou está meio geralzão, Vânia? Está geral. É que, assim, no grupo de RH temos várias indústrias. Então, a área industrial é mais forte. Como nós temos aqui a empresa Seara, que abre mais de 100 vagas mensal. Eu estava conversando com a psicóloga ontem da Seara, ela me passou que eles fazem mais de 300 entrevistas por mês. Então, é um número alto, né, de entrevista e vagas. Eles abrem 100 vagas, e são 100 vagas novas ou é pela rotatividade? Tem os dois. Na verdade, o absenteísmo deles é baixo, né? Então, ela falou que estão positivos em questão à rotatividade. Entendi. São novas oportunidades. É porque quando o Grupo Seara chegou, né, a gente sabe ter um número, né, que ele vai expandir até um certo número aí para se tornar, acho que a maior unidade da Seara no Brasil, né? E não está muito longe já disso, né? Sim. Ô, Vânia, e dentro dessa, né, estrutura de vagas e mão de obra, a gente sabe que, de certa forma, a gente ouve, né? Olha, tá faltando emprego, né? Tem gente procurando emprego e não está conseguindo se ocupar. E, por outro lado, a gente ouve os empresários, não consigo contratar, né? Tem vaga lá aberta há meses, não consigo contratar. O que está faltando? Está faltando vaga ou está faltando mão de obra qualificada para ocupar essas vagas? É que assim, o recrutamento, ele inicia já desde a pessoa enviar o currículo. Então, igual até agora nós com a plataforma, né? Sim. Facilitou para o candidato, porque hoje ele precisa fazer o cadastro uma única vez. Nós falamos assim, há pouco tempo atrás, vamos dizer aí até menos de 5 anos, a pessoa tinha que levar o currículo pessoalmente. Então, ela tinha o custo com a impressão do currículo, né? Pedir para alguém digitar, imprimir, levar até o local, tem um custo com o transporte, combustível, né? Quem tem veículo aí, outros vão de circular, tem bicicleta, tudo mais, né? Então tem essa questão do custo, né, que reduziu para o candidato. Mas também ele tem que se esforçar para fazer o primeiro cadastro, que é o recrutamento ali, né? Então, às vezes a pessoa não consegue colocar um PDF. Eu não consigo enviar o currículo no PDF. Mas assim, tem que pedir uma orientação, perguntar para alguém ajudar. Então já começa ali. Se ele não enviar o currículo dele e não enviar atualizado, também fica difícil para o empresário contratá-lo. Então, acredito que assim, o início, né, às vezes a gente também dar instruções para as pessoas, ajudar ali a pessoa na formação do currículo, né, que é o princípio. E para aquelas pessoas também, né, me corrija se eu estiver enganado aqui, né, às vezes a pessoa não tem esse entendimento de como criar, né, às vezes não sabe a parte digital ali, né, do online, pelo computador, ou não tem, né, de fazer aquele currículo bonitinho, né, hoje a gente consegue fazer até no celular, né, mas
não tem essa aptidão, a gente tem também o Cine, né, que faz esse trabalho, né, que a pessoa chega lá com a sua carteira digital ou a carteira física, ainda eles fazem isso, né? Então, para a pessoa não ficar fora, né? Então, formas de buscar o trabalho, não, assim, são várias, né? Sim. Interessante. Até hoje também, na plataforma Talento, a pessoa, se ela não consegue colocar o currículo, temos a Vaniá, que faz o currículo para a pessoa. Que legal! Adorei esse nome. E como que funciona isso? Eu sei que a gente já está misturando um pouquinho, né, com a tecnologia, né? E, de certa forma, a gente acaba trazendo para as pessoas como a tecnologia pode facilitar e ajudar no dia a dia, né? Mas como que funciona? Por exemplo, não tenho conhecimento para elaborar um currículo, para digitar, para fazer tudo isso. Como que eu consigo cadastrar o meu currículo dentro da plataforma de vocês? Hoje a pessoa com o celular, ela já consegue... Ela vai precisar apenas do e-mail. Né? Então, assim, a pessoa também ela pode pedir ajuda para alguém para fazer um e-mail para ela, né? Pedir para alguém da família. Todo mundo tem e-mail, Vânia. Quem tem celular tem e-mail. Sim. Então ela já faz direto com o e-mail cadastrado, né? No Gmail do celular. E ela já sobe os dados. Só que, assim, o importante também é a pessoa acrescentar os trabalhos que ela teve, a experiência. Tem muita gente que fala para mim, eu fiz o cadastro, mas ninguém me chamou. Mas, assim, eu sempre falo, observa, quantas vezes isso aconteceu, né? Porque se a pessoa nunca é chamada, às vezes ela não colocou alguma informação no currículo. Então, não colocou a experiência, né? Então, a pessoa também tem que ter essa observação. Olha, eu enviei o currículo em 3, 4 locais. Não fui chamada em nenhuma entrevista. Então, peraí, às vezes tem que dar uma verificada no currículo também. Aí, Fernando, a primeira dica aí, que você falou que ia ter várias dicas. Então, pessoal, a importância de ter um currículo muito bem preenchido. Sim. Isso faz diferença, não só na vaga que você vai conseguir, mas também no salário que você pode conseguir, né, Vânia? Tá, e a facilidade por ser chamada, né? Por ser chamado antes. Ô, Vânia, e assim, a gente está falando do currículo, então vamos pegar aqui um exemplo, né? Quem está nos acompanhando e tal. Fiz o currículo, estou mantendo ele sempre atualizado, tudo certinho ali. Fui chamado para uma entrevista. Onde que geralmente os candidatos pecam quando chega na parte da entrevista? Existe isso de cometer alguns pequenos erros que atrapalham em todo o processo, no sentido da efetivação dele ali na vaga que ele está buscando? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, traz até algumas dicas, se possível, para quem está nos acompanhando. Existe sim. Até antes, as entrevistas eram todas feitas presencialmente. Sim. Então, havia pessoas que chegam arrastando o chinelo na entrevista. Tudo bem, se ela não tiver um sapato adequado para ele, ela pode pedir emprestado, né? Dar algum jeito neste primeiro momento. Porque na hora do trabalho, ela explicando, olha, eu não tenho condições. Vai ter uniforme, vai ter um sapato adequado de segurança na empresa. Né? Então, assim, na hora da entrevista também é importante ter esses cuidados. Primeiro, cuidado. Porque ali é uma oportunidade de emprego para a sua vida, gerar renda para sua família. Então, eu acho que as pessoas têm que ver também a entrevista de emprego como algo sério. Então, ali é a mudança da vida dela. Então, ela tem que ir para a entrevista da melhor maneira que ela puder. Né? Se ela puder pouco, então peça ajuda. Mas para ela tentar ir da melhor maneira possível. Isso já faz toda a diferença. Ô, Vânia, então você falou que o absenteísmo do grupo Seara está abaixo, né? Mas ainda mesmo assim nós temos muitas vagas, né? Sim. E às vezes as pessoas desdenham das vagas, né? Isso. Acha que porque vai trabalhar em linha de produção e tal, pode de qualquer jeito. Mas não é assim, né? Não. Porque também dentro da entrevista a pessoa está olhando como é o seu comportamento. Porque, por exemplo, nós estamos falando... Citamos um grupo Seara aqui, mas temos a LAR, temos várias empresas que trabalham com alimentação. Então, por exemplo, a modo como você se veste mostra o modo como você tem sua rotina do seu dia. Se você é uma pessoa que é aciada, entendeu? Né? Se está dando importância. Então, essas ligações, pessoal, é muito importante, né? Para você poder saber, né? Como que o outro lado está olhando, avaliando você, né? Sim. E hoje, assim, a primeira entrevista geralmente é online. Mas o que o entrevistador vai avaliar? Se a pessoa entrou na hora da entrevista, no horário correto. Né? Às vezes, nós temos candidatos que nós ligamos 10 vezes, a pessoa não atende mais o telefone. No outro dia, ela está pedindo emprego novamente.
10 vezes e a pessoa precisando de emprego e não atende. Não atende. Então, a pessoa assim, às vezes, não pode atender no momento, escreve uma mensagem, né, para o recrutador. Não posso atender neste momento, aconteceu um imprevisto. Né? Então, a pessoa ela pode se explicar, né? Mas às vezes a pessoa deixa os recrutadores também no vácuo. Ô, Vânia, a gente, né, claro, citamos aqui o Ceará como exemplo, né, falando um pouco da parte industrial. A gente sabe que a parte industrial de Rolândia acaba puxando, né, uma mão de obra a mais, uma quantidade, o volume de mão de obra a mais, até por, né, nós somos aí favorecidos, vamos assim dizer, que em Rolândia temos muitas empresas de médio, grande porte que tem, né, uma contratação bem relevante. E a parte de comércio, serviço, tem buscado também contratar, né, tem, a seu ver, assim, se desenvolvido em relação a captação de colaboradores, tem crescido, assim, esse segmento? Sim, também? Temos várias vagas, oportunidades na área de vendas. De vendas? De vendas. Tá. E essas vendas são mais na área de comércio ou tem serviço também? O serviço mais no também comércio. Busca? Mais na área de comércio? Mais na área de comércio. Tá. E há um desalinhamento, a gente pode colocar assim, às vezes de expectativa entre o empresário que ele está buscando com o que o colaborador, né, o que está buscando se colocar no mercado de trabalho, busca em se tratando de uma vaga. Vocês observam isso no processo de recrutamento? Às vezes as expectativas não estão alinhadas? Que às vezes precisa de uma experiência específica, né? E aquele colaborador que está em outra empresa. Então, assim, hoje eu acredito que o que vale também na busca do emprego ou na mudança vai ser a cultura da empresa. Então, vai ter outras avaliações, tanto do candidato quanto do empresário, né? Se a cultura da empresa condiz com a pessoa, né? A questão de benefícios. Então, acredito que daí já vai para outra, já não é nem salário. Era a próxima pergunta aqui, né? Se o pessoal tem buscado... Aí até uma, né? O pessoal tem buscado emprego, salário ou benefício, né? Porque tem uma diferença aí, né? Tem uma diferença, sim. Então, tem esta variação, sim. Tem pessoas que mudam de trabalho não pelo salário, pela cultura da empresa, né? Que se alinha mais com ela, né? Ou a questão de benefícios, às vezes um plano de saúde, ela tem um filho que às vezes precisa de uma demanda médica. Então, tem esta... É bem variável. Essa variação, né? Tem. E aí, uma coisa que a gente fala muito, né, e ouve comentar muito, é referente à questão das mudanças de geração, né? Vocês, né, como recrutadores na empresa e tudo mais, você percebe uma diferença da forma de enfrentar e de observar os empregos, as oportunidades entre as gerações? Buscam coisas diferentes dentro da empresa ou não? Isso é mito? Tem mudança, sim. Tem mudança? Tem mudança. Né? As gerações, todas têm, cada uma tem a sua diferenciação, né? E essa nova geração que está chegando, o que eles mais buscam numa vaga de emprego? Assim? Você tem um exemplo assim que possa compartilhar conosco? Eu vejo assim, eles não querem ficar no mesmo cargo. Não vai ficar ali a vida toda na mesma função. Acredito que é até mais aberto para inovação, né? Às vezes, para mudança de sistema. Ele busca também este conhecimento, né? Então, acredito que tem essa alteração. Vânia, a gente está falando muito do empregado, né? Agora o Fernando fez uma observação sobre a geração, né? Mas também tem a geração dos empresários, né? Como que Rolândia está em relação a isso? Porque você faz o contato com as duas pontes ali, né? Você tem os dois lados, né? Os dois lados da ponte ali. Como é que você enxerga isso? O empresário de Rolândia tem percebido que existe uma mudança comportamental não estou falando dessas grandes empresas, né? Estou falando mais assim desse cenário mais próximo nosso aqui. Ele tem percebido sobre isso e tem melhorado a sua cultura empresarial, procurado criar uma carga de benefícios para manter funcionário e tal? Tem? Sim, eu vejo que sim. Essa questão da busca de novos benefícios, essa pesquisa acontece também dentro do grupo de RH, né? O que cada empresa está oferecendo, né? Pesquisa interna de clima com os funcionários para verificar. É interessante, às vezes, ter um plano de academia. Às vezes tem empresa que não. Legal. Né?
um plano de saúde, né? Então, essa pesquisa é realizada na empresa. Então, eu vejo que mudou esta questão também. Então, nós vemos mais pesquisa de clima com os colaboradores, então você já consegue recrutar melhor, entendendo como que está a empresa. Né? É legal saber que nossos empresários também estão se atualizando. Exatamente. Essa parte cultural, né? A pessoa ela é recrutada, vamos supor, contratada pela experiência técnica, mas ela fica pelo comportamento. Mas isso eu vejo que os empresários também estão buscando essa questão. Combina a cultura, esse colaborador, né, em 3 meses de trabalho, ele está alinhado com a cultura da minha empresa? Que é uma avaliação que muitas vezes você não consegue fazer na entrevista, né? Que é o comportamental, né? Sim. E como você disse, né? Até a gente até colocou como dica, né? Na sua entrevista, né? A sua postura, comportamento, né? Tem que estar, né? É a primeira impressão. A primeira impressão é que fica, né? Que fica, os né? 10 segundos. Os 10 segundos, né? Bateu o olho, né? Tem que passar uma boa impressão. Só que nesse passar uma boa impressão, muitas vezes o comportamento da pessoa, às vezes até muda um pouquinho, né? Sim. E você vai conseguir perceber, ter essa percepção do comportamento, estar alinhado com a cultura. Claro, a gente sabe que tem alguns testes que são feitos, mas você vai perceber mesmo no dia a dia, né? Na convivência com a pessoa ali, né? E aí, interessante saber que os nossos empresários hoje, né? Que são coisas que a gente vê assim, parece assim que tá tão distante, né? Empresas maiores, né? Que essa questão de ter a cultura alinhada, né? Com os perfis alinhados com a cultura, né? É interessante saber que na nossa cidade os empresários já estão atentos e observando isso e tentando alinhar, né? Tanto o perfil dos colaboradores com a cultura da empresa, né? Para nós é bacana, né? Porque é uma coisa que é um trabalho feito, que a CIR tem feito, né, Fernando? Sim. Né? Sim. Então, as capacitações dos empresários o tempo todo, né? E isso mostra um cenário novo para eles, né? Sim. E trazendo, né, pra gente, né, encerrar o primeiro bloco aqui, né? Deixar uma pergunta aqui para você, né? Sou um candidato, estou buscando, né, uma oportunidade. O que eu posso fazer para me diferenciar dos demais candidatos e ter algo a mais ali para chamar a atenção desses empresários, para que eles me busquem, né, para fazer entrevista, para que o meu currículo se torne mais atrativo, vamos assim dizer. Isso. Nos últimos trabalhos, acrescentar no currículo, com todas as atividades que faziam, que às vezes a pessoa coloca auxiliar administrativo, mas não escreve a quantidade de atividades que fazia. Às vezes ela faz um atendimento, né, trabalha com algum sistema específico. Isso, então, tudo que ela às vezes ela não vê como diferencial. Não vê, isso. E isso já chama a atenção, né, do currículo. Né? E essa parte que você colocou, Vânia, é interessante mesmo, porque quando a pessoa coloca lá o sistema, que ela, às vezes é uma coisa boba, né? A pessoa está lá no dia a dia, está acostumada com aquilo, mas se ela coloca no currículo, eu trabalhava com o sistema tal. Daqui a pouco a empresa que está buscando alguém que tem experiência naquele sistema já. Mesmo. Isso vai facilitar a integração da pessoa na empresa, né? E aí já se torna um diferencial. É um diferencial. Então, assim, acrescentar quanto a maior informação que ela tiver para colocar especificado na descrição do cargo, é melhor. Então, ela fazia atendimento a clientes, trabalhava com sistema específico, Excel, planilhas. Tudo isso é um diferencial. Né? Então, às vezes, no dia a dia, a pessoa não se percebe. Ô, Fernando, sei que você queria fazer a última pergunta, mas eu tenho mais uma. Mas dá pra gente nosso... Não, é porque é o seguinte, Vânia, alguma geração ou duas atrás, a gente sempre deu muita importância para qualificação e para formação, né? Como que está hoje a preocupação dos jovens na sequência da formação após o ensino médio? Porque até o ensino médio tem a obrigação que o pai está ali cutucando e tal. Então, acho que esse extrato, baseado nas informações que você tem, deve aparecer, né? Pô, o cara hoje com 25 anos, qual que é o nível de formação de pessoas, a quantidade de formação de pessoas que tinha lá há 10 anos atrás e tem hoje? Você tem? De números assim, eu não sei ao certo, mas eu vejo que o pessoal está estudando. Está procurando estudar? Tem sim. Então tá bom. Os currículos que vem, o pessoal está fazendo bastante curso técnico. Às vezes teve esse aumento na parte técnica. Na parte técnica, porque é a formação do mas terceiro grau ali, eu né? vejo que tem, sim. Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, a gente
vê os jovens hoje acompanhando muito as ondas, né, que vem na internet e tal. E tem algumas pessoas na internet que falam, né, sobre que não faria uma faculdade nesse momento. Eu já que vi faria, também né? isso. Então tem bastante disso, né? Então, mas nossos jovens estão preocupados em se capacitar, estudar, se desenvolver. Pelos que fazem o cadastro aqui conosco, sim. Que legal. O pessoal está dando essa continuidade, ou com curso técnico, ou uma graduação. Eu costumo dizer o seguinte, gente, né? Então fica aí mais uma... Vamos fazer um fechamento com as dicas que a Vânia já deixou para o primeiro bloco. Resuminho aí. Mas eu vejo assim, se a gente pega, né? Eu sou um pouco, né, mais... já tô chegando na velha guarda, por assim dizer, né? Tô lá. Na minha época, né? Assim, até a época dos pais, né? Um ensino médio ali, né? Uma formação de terceiro ano ali, né? Vamos assim dizer, uma linguagem popular aí, já era um diferencial. Quem tinha uma faculdade, né? Aí falando aí de 40 e poucos anos atrás, quem tinha uma faculdade, nossa, era uma coisa, né? Já tinha algumas vagas reservadas, vamos assim dizer, né? Eu costumo dizer que hoje ter uma faculdade é como ter um ensino médio. Não te dá diferencial praticamente nenhum. O que vai te dar diferencial? O que você faz com a sua faculdade, com aquela graduação que você obteve, né? Então, hoje, né, às vezes no mercado de trabalho eu já ouvi muitos jovens falando assim, a gente busca uma oportunidade, mas a empresa pede uma experiência, mas não me dá a primeira experiência, né, uma oportunidade para eu adquirir experiência. Se você não tem essa primeira oportunidade para adquirir experiência, o que você pode fazer é buscar uma graduação, um curso técnico para melhorar o seu nível de conhecimento sobre determinado assunto. Sim. E também fazer estágio. Estágio, né? É uma porta de entrada, né, Vânia, para as empresas, o estágio, né? E às vezes o colaborador ali, né, o jovem principalmente, já quer entrar na empresa com um salário bom, né? Tem que saber que tem que ter uma trajetória, né? O estágio é uma excelente porta de entrada, né, Vânia? E também a pessoa colocar o estágio no currículo, né? Porque às vezes ela faz alguns estágios, até curriculares ou não, e não acrescenta. Ela pensa, tem que colocar no currículo apenas o que tem na carteira de trabalho. Tem gente que tem essa informação aí. Então não é. Então você fez um estágio, né? Coloque no currículo também, é um diferencial. E um alerta não só para os jovens que estão fazendo a faculdade, né, mas também para os jovens que estão estudando ensino médio, que existem estágios para jovens também. Claro, né? Antes, né, no antigamente, que o Fernando está dizendo, as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, né? Tinha a oportunidade de poder ter um convívio, né, corporativo muito cedo, porque as leis também, né, eram diferentes, né? E tal, né? Mas hoje, pela lei também, né, baseado, né, formalizado, né, você tem a oportunidade de ter programas de estágio que vale a pena você, né, já vai contar no seu currículo aí essa trajetória. E outra coisa também, né, que eu acho que é importante falar aqui, eu vou defender meu lado aqui, né, que é o seguinte, né, projetos que você trabalha dentro dos seus cursos, dentro desde o ensino médio ali, né, a gente tem a trilha de inovação lá no Inovalândia, né? E próprio dentro da faculdade, às vezes você faz uma pesquisa no projeto, isso vale como currículo, gente. Sim, claro. Vale sim. Bom, gente... Só que tem que colocar. Tem que colocar. Né? Pra gente fechar esse primeiro bloco, né, e para um breve intervalo aqui, então o que a Vânia já deixou de dica, né, para você que está buscando uma oportunidade? Primeiro, se cadastre com o máximo de informação, mantenha o seu currículo atualizado, acrescente todas as suas experiências, independente se está na carteira de trabalho ou não, acrescente as experiências no seu currículo, tá? Coloquem ali, né, os detalhes do que você fazia no seu último trabalho, né? Se tem alguma coisinha diferente, coloca ali toda a sua base de conhecimento, independente de ser software que você conhece, é um sisteminha lá da loja ou da empresa que você trabalhava, é um conhecimento de Excel, é um conhecimento ali, né, do pacote Office como um todo, né, Word, Excel, tudo ali, acrescente. E isso pode ser um diferencial que vai te destacar frente aos demais candidatos. A gente vai para um breve intervalo. Dica, chegar no horário também. Estar bem apresentável, que a primeira impressão é que fica. Foi muita dica, né? Muita dica em um bloco só. Né? Tem mais, hein? Tem mais coisas, né? Depois a gente faz um fechamento geral. Você está ouvindo a CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.
Estamos de volta aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Estamos aqui no programa Cine Foco. Eu e Fernando Souza. Hoje estamos falando com a Vânia Ferreira. A Vânia Ferreira é uma psicóloga que, além de ser uma recrutadora, assim, exímia recrutadora aqui de várias empresas da nossa cidade, também tem uma plataforma digital. E é esse assunto que nós vamos falar agora no nosso segundo bloco, né, Fernando? Exatamente. Só para fechar, vou dar um passo atrás aqui, Fábio, para a gente fechar a parte do recrutamento ali, que, né, das dicas e tal. Ô, Vânia, como que você vê, né, qual é a sua visão em relação ao futuro dos empregos em Rolândia? Esse mercado vai continuar aquecido? Você, né, talvez tenha uma queda? Como que você vê isso? Já vira a chavinha aqui, Fábio. Mas daí eu tenho uma pergunta baseada mas eu tenho mais uma dica também. Vai lá, então. Não, eu acredito que tenha a crescer. Só crescimento, isso. Legal. Eu vejo chegando muitas pessoas de fora. Tem bastante gente que me manda mensagem falando, eu moro, tipo, em Minas, São Paulo. Como que está o emprego aí em Rolândia? Porque a pessoa querendo vir trabalhar. Entendi. Então, Vânia, tem esse crescimento, sim. Nós tivemos o Futuridade, né? E veio uma pessoa, sim, o Marcelo, né? Que ele veio lá da FIEP fazer uma palestra. E ele mostrou diversos números e depois a gente fez um podcast com ele. E durante aquela conversa do podcast, a gente falou sobre como funciona, porque as pessoas ficam preocupadas, até uma empresa é muito emprego e depois vai colocar tecnologia nessas empresas e esses empregos vão para onde, né? Então, a gente tem que entender que é o seguinte, conforme as coisas vão crescendo, tudo vai migrando, né? Sim. E aí, por exemplo, a mão de obra que às vezes estava num operacional que foi robotizado numa linha, mas a cidade cresceu, teve mais gente, aí abriu novas vagas de empresa e aquelas pessoas vão migrar para isso. Isso. Né? Então, não vai faltar. Não vai faltar, né? E tem acontecido isso já? Né? Já acontece. Eu vejo até na minha profissão. Porque hoje, com a inteligência artificial no sistema, a questão de postagem de vaga eram outras pessoas que faziam. Hoje o sistema faz. Só que aí a entrevista sempre vai precisar, né, de uma pessoa para atender, né? Entendi. Responder um WhatsApp mais humanizado. E a pessoa que está inteirada do negócio, ela migrou de função, Sim, às vezes só, né? Dentro da mesma empresa, né? Isso, Então tem essas mudanças, então assim, não vai faltar trabalho. Ô, Vânia, vamos para sua dica, que você falou assim, tem mais uma dica aqui para deixar pro pessoal. Isso. Na hora da entrevista, se a pessoa foi aprovada pela recrutadora, então entramos em contato falando, agora a entrevista é com o gestor da vaga. Então a entrevista é direto na empresa. Qual que é a dica? A pessoa estudar também sobre a empresa, para ela entender o que é a empresa, o que a empresa faz, como que funciona, para ela também, para ver se ela realmente tem interesse em estar nesta empresa e o empresário também, ela. Porque na hora da entrevista com ele, ela já tem que entender um pouco como que é a dinâmica não coisa interna, mas o que ela achar ali na internet mesmo, no Google. Né? A empresa fabrica o quê? Às vezes a pessoa chega na empresa, a entrevista com o gestor, não sabe nem o que a empresa faz, daí quer trabalhar lá como. Isso aí. É uma bela de uma dica, viu? Vânia, você falou, eu quero fazer 2 complementos, uma coisa que eu lembrei do bloco passado e agora baseado no que você falou. A primeira coisa que você falou agora é que é o seguinte, a pessoa buscar informações sobre a empresa na internet. Então, agora eu vou dar uma dica para os empresários. Se você tem uma presença digital bem estruturada, isso é uma vitrine não só para você vender produtos, mas também para você ser atrativo para contratar pessoas. Sim. Sua empresa também precisa ser atrativa. Então, gente, o bom funcionário, a pessoa que quer participar de uma empresa que tenha cultura, que tenha possibilidade de crescer dentro de uma empresa, ela vai buscar se essa empresa, informações sobre essa empresa na internet. Então, como é que você está postando a sua empresa na internet? Como que ela está posicionada lá? Vai entrar no Google, no Instagram. Isso mesmo. Então, né? No próprio site da empresa, né? Vai ver até o perfil dos gestores, né? E tudo mais. Sim. A outra coisa que eu queria falar é que é o seguinte, a gente falou... Você falou, né, que você chega a ligar 10 vezes para uma pessoa, né? Então, gente, pode ter certeza que você não vai procurar emprego uma vez só na vida, tá? Antigamente era assim. Então,
Se você respondeu o recrutador, você pode ter certeza que esse recrutador vai marcar que você respondeu e que você, eu não tenho mais interesse nessa vaga que estou trabalhando e tal. Porque quando tiver uma nova oportunidade, isso está lá no seu registro. Sim. Então toma cuidado com o comportamento que você tem até ao negar uma oportunidade, porque essa oportunidade você pode precisar dela depois e você não ter a chance de se recuperar isso. E ser gentil também com o recrutador, Claro, porque ele é humano, né? É isso aí. E o como, né? Eu acho que tem muito no como, né? Eu sempre, né, minha trajetória, sempre pensei assim, independente de onde você está, para onde você vai. É importante deixar uma porta aberta. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã, talvez você precise voltar para trás, a porta tem que estar aberta. Se já é fechada, já era, né? Ô Vânia, e pra gente fechar, né, eu sei que assim, gente, quando a gente fala dessa parte de mercado de trabalho, tem muita coisa pra gente explorar, né? A gente vai guardar um tempinho pra gente falar, né, da startup, mas o mercado de trabalho hoje, ele tá absorvendo pessoas com mais idade também, porque a gente tem percebido, né, que alguns segmentos, algumas empresas, talvez não tenham encontrado o perfil, né, que gostaria com pessoas mais jovens, ou até mesmo, né, o desinteresse com essas vagas, e estão acabando, né, buscando pessoas já aposentadas, né, que já, de certa forma, encerraram o seu ciclo de trabalho, mas que por N motivos estão retornando, né? Você tem observado esse movimento no mercado de Rolândia? Tenho observado. Assim, na verdade é da cultura da empresa. Então, cada empresa tem a gente já verifica, né? Tem empresas que trabalham com pessoal mais jovens ou não. Eu verifico muito hoje em mercado, em grandes redes. Pessoal com aposentado trabalhando. Então, tem mercado de trabalho, né? Talvez aquela pessoa que já se aposentou, né? Que está descansando, vamos dizer assim, né? Mas, às vezes, precisa complementar a renda, né? Sim. Que, às vezes, a sua aposentadoria ali, né? A gente sabe que não é, muitas vezes, a melhor fonte de renda, né? Uhum. Às vezes, precisa complementar a renda. Tem também vagas abertas para esse público, então. Tem, sim. Ah, interessante, né? E tem volume de contratação alto aí ou não, Vânia? Ah, não, em números não sei te dizer, assim, mas eu vejo que acontece. Mas, Vânia, e para cargos de mais responsabilidades nas empresas, também é um público mais maduro? Ou não tem a ver isso? Não? Tem não. Depende da cultura mesmo. Eu não estou nem dizendo pessoas aposentadas. Sim, estou dizendo público mais maduro mesmo, né? Não. Porque a cada dia a aposentadoria vai ficar mais longe, né? Tem isso também, né? Muito bem. E outra coisa, né, Fernando? Ainda não está valendo a escala 5x2, né? Então não vão procurar emprego desse aí, tá, gente? Né? Ainda tá em tramitação lá, daqui a pouco as empresas vão se adequar a isso, né? E aí vai ter mais vaga ainda, hein? E a gente tem um se ainda, né? Se aprovado. Certo, então ainda não está aprovado. Tem muita gente já. Mas. Eu quero trabalhar 5x2, mas ainda não é, tá? Então calma, não é assim. Claro, tem algumas empresas que já tem esse modelo de trabalho, mas você compensa isso durante a semana, né? Mas ainda não. E assim, essas informações saem na internet. E aí eu postei uma vaga esses dias em uma conveniência, né, que era 6x1. E o candidato enviou mensagem, mas esse é 6x1 mesmo? Tá assim anotado na vaga. Eu falei, sim. Mas porque a pessoa ela vê a informação na internet, já pensa que já aconteceu. Por isso que eu chamei o assunto, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser bem discutida mesmo, vai ser relevante para a categoria, a outra vai ter que se adequar, né? Mas as pessoas precisam entender, né, que tudo tem um trâmite, né? Sim. Exatamente, né? E tudo tem um custo, né? Então vamos ver se isso impacta bastante, viu, gente? Bom, vamos falar aqui, né, da Talento. Né? Como que é tu, né? Tu, né? Uma coisa, né? Como que surgiu, Vânia, a ideia de criar, né, uma plataforma, vamos dizer assim, que ela não é 100%, né? Não faz 100% autônoma, né? Não faz tudo sozinha, mas ela já traz muita tecnologia, muita informação, muita autonomia, tanto pro candidato quanto pro empresário, né? Como cadastrar sua vaga e assim por diante, né? Como que surgiu isso, Vânia? É que eu trabalho já há 15 anos com recrutamento e seleção. E como eu trabalho como uma agência, né? É uma agência de empregos, então tem vários clientes, né? Com várias vagas, por isso que eu vejo, cada um tem um perfil, cada empresa tem a sua cultura, né? E eu fui verificando que, assim, eu pagava as plataformas e perdi esses dados, porque como uma agência, a gente precisa ter uma plataforma para... Esse banco de dados. O banco de dados. Para prospectar as vagas, os
funcionários, né? Isso, candidatos. para organização nossa interna, saber para onde que você encaminhou o candidato. Entendi. E eu sempre verificava que tinha alguns ajustes. Falava assim, nossa, mas por que não tem isso, né? E daí não tem como mudar, não é meu, né? Aí eu em conversa com um amigo desde da época de escola, né? E falando para ele, olha, né, na minha área acontece isso, precisava ter talvez essa ferramenta para facilitar, né? Que é algo que a gente já coloca na plataforma informação. Por que não sai sozinho, né, a informação? A recrutadora tem que montar a vaga, né? Tem que montar os anúncios, coloca em vagas de emprego, tudo separado, né? E eu falando com ele, e daí ele achou a ideia interessante, né? Arrumar uma sócia doida. Eu falo para ele, não vai arrumar uma sócia tão doida que nem eu. E então foi aí que a ideia da Talento. Falei assim, não, vamos remontar a plataforma e vamos testando, né? Então já faz mais de um ano que tá interna, né? Então, assim, para os candidatos tinha só um link, então ele não tinha aquele acesso total hoje que tem. Então, nós testamos bastante tempo, né, a funcionalidade dela interna. Que legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Talento, né, sobre a startup e tudo mais, mas antes de seguir, qual que é o endereço? Para quem está nos acompanhando aqui, pô, eu já quero fazer o meu cadastro, né, ver as oportunidades de emprego de Rolândia. Qual que é o endereço onde a pessoa... E quero ofertar uma vaga também para os dois lados. Exato, ofertar uma vaga de trabalho também, né? Qual é o endereço da plataforma hoje? O endereço físico é aqui no prédio da Rádio da CIR, no 6º andar, mas nós atendemos online. Então, é talento.com.br. A pessoa entra, ela já pode fazer tanto o cadastro buscando a vaga, então, eu sou um candidato. Então, cadastro o currículo, ou eu tenho a opção de subir o currículo, ou com a inteligência artificial montar o currículo na hora. Já tem todas as vagas, os links, então a pessoa se candidata direto na vaga. Então, vamos supor, é um cliente que abriu a vaga. Então, vamos supor, vocês querem abrir uma vaga, você entra como a empresa. A empresa. Então, quero abrir uma vaga. Aí você já clica, você abre com os dados da empresa e o candidato já entra direto. Então, hoje, o empresário já visualiza este currículo. Então, por isso que quanto mais informação a pessoa colocar, melhor. Porque ele já vai visualizar o seu currículo ali. Facilita para o candidato, porque ele não precisa bater em 20 portas. Ele, na plataforma, vários empresários vão ter acesso ao currículo dele. Então, é algo assim para facilitar. Tanto para o empresário quanto para o candidato, né? E não tem custos, né, para o candidato. Isso é interessante. Então... Bom, gente, vamos esmiuçar um pouco isso, né? Mas você está procurando uma vaga de emprego hoje, ou você que tem ali uma vaga que precisa dar, né, mais visibilidade a essa vaga para captar currículos, então é www.talento com 2 Os no final. É sem o www, é só Talento. Talento com 2 Os.com.br, tá? Então ali você já vai encontrar a plataforma, né? Isso. E aí você pode fazer o seu cadastro. Vânia, você falou um negócio aí, né, que eu achei bem interessante. Você pode subir o seu currículo ou montar o seu currículo com inteligência artificial. Isso. Se eu sou o candidato, eu vou para a segunda opção. Vou montar o meu currículo com inteligência artificial. Por quê? Ele vai deixar talvez alguns detalhes que a gente escreve de uma certa forma, né? Ele vai deixar mais bonito para quem vai ler, né? Sim. Acontece isso, não acontece? Ele dá uma melhorada, né? Vamos dizer assim, né? E aí se torna mais atrativo, né? Sim. Mas... Também tem a opção de cadastrar com o LinkedIn. Então, se a pessoa tiver o LinkedIn, ela já entra com o e-mail do LinkedIn, então ele já puxa o LinkedIn da pessoa. Pô, que então, assim, não precisa fazer 2 cadastros, né? No LinkedIn e na plataforma. Deixa o perfil atualizado. Atualizado com a foto dela. Tudo que ela colocar no LinkedIn vai aparecer na plataforma. Fazer só um parênteses. Você o que é esse LinkedIn, né? LinkedIn é como se fosse um Facebook, mas para a área empresarial, para a área de mercado de trabalho, tá? Então, se você não conhece ou não tem o seu cadastro, eu percebo assim, às vezes a gente faz alguns recrutamentos também, né? Muita gente não conhece, não tem LinkedIn. Então, o LinkedIn funciona muito bem também para o mercado de trabalho, né? Você consegue colocar muita coisa lá. Então, se você não tem ainda, é um diferencial também, né? Então, como se fosse eu falei uma bobagem, mas como se fosse um Facebook mesmo, né? Da área de mercado de trabalho. Isso. E ajuda bastante também. Ajuda. Né, ali você pode fazer as postagens dos seus cursos. Igual, fez um curso novo, sobe o certificado, né? É bem interessante. Até está desempregado, vai colocar lá, está procurando emprego. Né? As pessoas podem compartilhar seu post para
para chegar no recrutador o seu interesse em vagas. Várias empresas começam a prospecção pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn, sim. E o bacana é que vocês já fizeram essa integração, então se você tem o teu cadastro no LinkedIn, ele vai importar aquelas informações para Talento. Para Talento. Que legal, Vânia. E você falou dessa IA. Fala um pouquinho mais. Só um pouquinho, quando você falou sobre eu iria pela segunda opção, né, para poder fazer o preenchimento pela IA, eu acho que é muito importante você fazer por lá, porque a plataforma deve ter umas tabulações de informações que ela vai te guiar, né, para você poder depois também tua vaga ter mais fit ali, né, com o que o empresário está procurando, né? Sim. Mas até assim, se a pessoa, mesmo se ela subir o currículo, por isso que eu sempre digo, tem que ter maior número de informações. O ideal é fazer os dois, então. Mas assim, se ela subir o currículo dela com bastante informação, tá ok também, ou pelo LinkedIn. A IA também vai tabular, né? Vai tabular, só que tem que ter bastante informações ali, não adianta colocar só auxiliar administrativo. Né? Então, tem que ter mais informações. Ô, Vânia, acho que para o funcionário, independente se ele fez o cadastro na Talentu, e conseguiu uma vaga de emprego, mas ele estava cursando alguma coisa e estava lá cursando. Se formou, volta lá e atualiza. Atualiza. Entendeu? Isso. Lá dentro mesmo pode ter outras oportunidades para você, né? Sim. Porque daí são várias empresas, né, que vai ter acesso ao currículo. Legal. E assim, o que é interessante, o que mudou, né? Vamos dizer aí, né, de poucos anos atrás, antes a pessoa precisava de documento, né? Colocava RG, CPF, recebi muito currículo impresso com todos os documentos da pessoa. Dados sensíveis. Então, assim, a pessoa levava o currículo impresso, ela nem sabia na mão de quem que chegaria aquela informação. E com todos os dados. Com todos os dados. Hoje, nas plataformas, não precisa nem de documento, é cadastrado tudo com um e-mail. Você vai apresentar documento na hora que se você for efetivado, na hora que for efetivado, né? Exato, né? São dados sigilosos, né? E sabe, tantas fraudes que acontecem atualmente com os dados das pessoas, tem que tomar um cuidado mesmo, né, Vânia? Então, se você, né, tá em busca de uma oportunidade de trabalho, né, vai lá no Google, abre seu celular aí, né, vai lá, coloca lá, né, talento com 2 Os, né, .com.br, você já vai ver a plataforma, já se cadastra, você tem o LinkedIn, já vai puxar as informações. E quem sabe, né? Você já vai ser convidado aí nesse fim de semana, no comecinho da semana, já é convidado para uma entrevista de emprego, né? E quem sabe, por estar acompanhando, né, o Assir em Foco aqui, por ter essa informação, você já acaba, né, conseguindo buscar aí iniciar, né, aí praticamente o mês de julho empregado, né, Fábio? Louco. Fantástico, olha, eu estava fazendo uma conta, eu acredito que eu empreguei umas 3.000 pessoas já. Nossa, que legal. O impacto com a família delas, né? Pra ver que legal, né? Isso aí, 3.000 pessoas, você deve ter impactado no mínimo as 12.000 pessoas. Ô, Fernando, e pra quem fizer isso a partir de hoje, né? Depois volta a ver os outros programas também, né? Porque se esse programa te ajudar a arrumar um emprego, né? Poxa vida, né? Indica também pra outros, né? Pode indicar pro pessoal, tem esse programa aqui, tá? Deu uma dica legal, tem lá uma plataforma, não lembro o nome da plataforma, entra lá no programa lá que você vai lá, eles estão falando e tal. Gente, né? Divulga Ser em Foco também, que ajuda a gente. Né? Ó, eu tô aqui, ó, e nós temos, eu tô na plataforma da Talento aqui agora ao vivo, ó, tem vaga para secretária executiva, para atendente de conveniência, para gerente de logística, para recepcionista para escritório, para vendedora de moda, algumas das vagas que estão aqui no destaque. Muito mais. Gente, sei que o assunto tá bom, né? A gente poderia ficar mais tempo aqui, mas já deu um apito aqui, né? Já tocou o nosso alarme aqui, né? E quando toca o alarme, é o pai. A gente precisa, né, abrir o espaço para ele aqui. Antes da gente encerrar, né, eu queria só passar rapidamente para vocês alguns avisos aqui da Assir, né? Antes da gente fazer o agradecimento aqui da Vânia e tudo mais. Nós estamos aí com as últimas vagas, tá? Estamos fechando a turma para o curso Gestão de Alta Performance, tá? Então ali são 4 módulos, a gente vai ter um módulo sobre finanças, sobre gestão de pessoas, sobre marketing, sobre relacionamento com o cliente, né? Então não é só um curso, é uma oficina com consultoria individual. Então se você ainda não fez a sua inscrição, entre em contato ali na Assir, né, no 3256-1063 e, né, busque maiores informações. E nós temos novidade, Fábio. Temos uma novidade aí, já vamos lançar, né? 2, na verdade, não é uma, é 2. E tá aumentando essas novidades, né? Não é uma, são 2 novidades, né? Primeira, no dia 15 de agosto, tá? Terceiro sábado do mês de agosto, nós teremos o
Dia da Saguaragi. Voltou o Dia da Saguaragi. Dia da Saguaragi, segunda edição. Né? O Dia da Saguaragi que foi um sucesso na primeira edição, tanto que foi até colocado em lei, né? Hoje nós temos aí a lei do Dia do Setivismo, do Dia da Saguaragi, né? Que é ali o terceiro sábado do mês de agosto. Então, vai ter, já avisando aí todos os empresários, né? Da Vila Oliveira, né? Que é ali na Saguaragi, toda a comunidade da nossa cidade. Então, no dia 15 de agosto, Dia da Saguaragi, com várias oportunidades lá. Então, a gente estamos fechando os detalhes aí já, mas algumas coisas a gente já pode adiantar. Feirão do emprego, né? Então, tá buscando oportunidade de trabalho, né? Se até lá você não tiver encontrado ainda, vai ter o feirão do emprego lá. Atendimento da associação comercial, a gente está buscando colocar o PROCON para fazer orientação, Secretaria de Saúde, esporte, cultura, muita coisa, né? A Rádio Cultura, a Rádio Cobra, todo mundo envolvido, né, em parceria ali pra gente, a Prefeitura Municipal, com as secretarias, todo mundo trabalhando para levar para a comunidade, né, ações sociais sem custo, tá? Não vai ter nada, ninguém vai estar comercializando nada lá, tá, gente? É tudo gratuito mesmo. Claro, a gente está fomentando também para o meio empresarial ali da Saguaragi, para também fazer a sua divulgação, as suas promoções. Então também pode ser um dia com muita promoção para se encontrar lá. E nós teremos esse ano novamente a Mega Feira Cir, né? Mega Feira Cir vai estar em novo endereço, né? Em novo local, mas nós teremos a Mega Feira Cir. Vai ser ali quem conhece a Antiga Coral, acho que ninguém sabe onde é, né, a Antiga Coral. Quase ninguém sabe, né? Só passa em frente todo dia. Só passa em frente, né? Nós já estamos com umas faixas lá, né, então já informando a data, né? Vai ser no final de semana após o feriado 7 de setembro. Então, se eu não me engano, é de 11 a 13 de setembro, legal, tá? Mega Feira Cir. Então, você quer encontrar bons preços na Mega Feira Cir? Você quer vender, né? Fazer alavancar teu caixa, mostrar né? Sua empresa. Mostrar a sua empresa, né? Então, olha, o local é a Mega Feira Cir. Então, também já entra em contato com a gente. vai começar, nessa próxima semana, já começa as vendas de estantes. São limitados, tá, gente? Acabou, né? Então, depois, eu quero participar. Não tem como pôr mais. Então, são vagas limitadas, tá? Então, você quer fazer boas compras? Vai guardando seu dinheirinho aí já para chegar lá, você tá, né, podendo fazer compra. Não consigo guardar, não tem problema, só vendo no cartão, não tem problema, né? Prestigie Mega Feira Cir, né? Vânia, muito obrigado, né? Obrigado mais uma vez, né, pela prontamente nos atender, né? A gente fez um contato, Vânia, vamos fazer lá, falar sobre o mercado de trabalho? Não, vamos, topo, na hora, né, Fábio? Então, muito obrigado, né, por nos atender mais uma vez, né? E suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço o convite. Eu espero impactar mais pessoas, né, com a geração de emprego, trazendo mais emprego aí para a cidade, fazendo essas contratações, né, que impacta tudo, né? A pessoa com o trabalho, né, tanto a família dela, o comércio, né? Então, eu espero impactar mais pessoas aí. Isso aí, muito bem. Obrigada. Gente, se vocês não têm uma missão de vida, arrumem uma, porque a Vânia arrumou uma e ela fala disso com muito orgulho e está se desenvolvendo muito bem. Então, eu adoro contratar. Parabéns, Vânia, parabéns, e fico muito contente, né, de poder estar na sua frente dividindo essa informação com as pessoas, porque é o que a gente procura fazer aqui dentro do programa Cir em Foco, né? Além de ajudar a comunidade, ajudar o associativismo, né, é ajudar as pessoas a se desenvolverem também, né, Fernando? Exatamente. Tamo aí. Bom, gente, e você, né, que é estudante do ensino médio e ensino superior, né, a gente falou aqui de estágio também, pode procurar a associação comercial. Se você ficou com alguma dúvida, procura a Cir ali, né, sobre estágio, que daqui um tempinho vamos ter novidade também chegando, a gente pode divulgar ainda, mas já tá no forno, saindo coisa nova aí, mas procure a associação que a gente tem informação nova ali para você. Bom, um excelente final de semana a todos, né, todos vocês que nos acompanharam, não esqueça, né, quarta-feira, né, tem programa lá saindo tanto no Spotify, no YouTube, né, você pode acompanhar na íntegra lá. Então, um excelente final de semana a todos, né, e até o próximo sábado aqui na Cir em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Tchau, tchau! Tchau, gente, até mais! Ótimo sábado! Você ouviu a Cir em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.